Mas eu falei, não dou 2 dias para a Ford desmentir a fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro, para quem não sabe, quando a Ford saiu do Brasil, o Bolsonaro disse, a Ford queria subsídio. Aí eles, onde não lucra, eles vão embora, foi embora, tchau. É isso. Eu falei, não vai dar 2 dias, a Ford vai desmentir isso. E não foi a Ford, a coisa está num patamar ainda acima. Quem desmentiu o Bolsonaro foi o presidente da Associação das Montadoras, dizendo que o problema não é e nunca foi subsídio. O problema do Brasil é competitividade e é a economia do Brasil. A economia do Brasil que está desmoronando. Esse é o grande problema. É isso que faz não só com que a Ford, mas outras montadoras também deixem o Brasil, e ele ameaçou. Outras montadoras também vão deixar o Brasil. Então, se já estamos aqui falando de 5 mil empregos diretos perdidos e mais de 50 mil empregos indiretos perdidos em Taubaté, em Camaçari, em Horizonte, no Ceará, pode preparar que serão mais milhares de empregos perdidos nos próximos meses. A coisa vai ficar feia para o Bolsonaro, porque quando a economia ficar ruim, quando começa a faltar pão na mesa do brasileiro, aí não tem fake news de WhatsApp que melhore. E nós aqui do Plantão Brasil estamos fazendo oposição ao Bolsonaro. E para quem não sabe, coloquei aqui no meu Twitter o vídeo, nós colocamos um carro de som na frente da fábrica da Ford em Camaçari e em Taubaté, a cidade de Taubaté, que deu 81% dos votos para o Bolsonaro. No finalzinho do vídeo eu mostro como é que foi o carro de som. Quem quiser pula para o final do vídeo, depois pula aqui para o começo. Quem quiser ajudar as nossas ações, não só carros de som, mas outdoors que a gente está colocando em várias cidades do Brasil, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicar em Seja Membro, você já ajuda a gente a colocar outdoor. E aí eu quero que você comente, você quer que a gente coloque um outdoor em Taubaté, ou em Camaçari, ou nos dois, perto da fábrica da Ford? E qual mensagem você quer nesse outdoor? Aí, se a gente conseguir a verba suficiente, a gente deixa o outdoor lá pelos próximos meses para denunciar que o Bolsonaro está acabando com a economia do Brasil. Isso está fazendo com que várias fábricas deixem o Brasil. Não foi só a Ford, a Mercedes também deixou, a Sony deixou o Brasil, a Ioki está fechando uma fábrica com 300 funcionários, várias indústrias estão fechando. E quem quiser ajudar o Plantão Brasil, não se esquece também de se inscrever no canal. Se inscrever no canal é muito importante, que aqui a gente faz oposição a esse desgoverno e essa política econômica da direita que está destruindo o Brasil. A gente faz oposição aqui todos os dias. Eu digo a gente, só eu apareço no canal porque somos mais de 320 mil pessoas aqui nesse movimento que é o Plantão Brasil. Já podemos falar que somos o maior movimento de rua do país, porque a gente vai para as ruas com carro de som, com outdoor e com tudo mais. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, para quem quiser confirmar qual é o Pix, eu deixo PicPay, apoie-se, conta bancária. Agora vamos falar sobre o que o pessoal da Ford, o presidente da Associação das Montadoras, falou do governo Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro, na fala desastrosa dele, eu lembro, a Globo bateu no Bolsonaro forte naquele dia. Bolsonaro falou que a Ford queria subsídio, porque a Ford ganhou 20 bilhões nos últimos anos e tal. Aí o presidente da Associação das Montadoras falou, olha, as montadoras de 2002 para cá ganharam 50 bilhões em subsídio. Só que o tanto que elas investiram no Brasil é muito, mas muito acima disso. Mais do que isso, o custo Brasil é o que eles entendem como custo para se produzir no Brasil. É 18% maior do que no México e 10% maior do que na Argentina. Então eles produzem no Brasil a um preço maior do que em outros países de renda parecida, a renda média da população, e países aqui da América Latina. Mas eles continuavam produzindo aqui. Por quê? Porque a economia girava. Eles podiam vender. A Globo mostrou no Jornal Nacional faz 2 dias que em 2013 foram vendidos 4 milhões de carros zero saídos da fábrica da Ford. E em 2020 foram vendidos 2 milhões. Não foi 4 milhões, foi 3,9, né? Quase 4. Em 2020 foram 2 milhões, quer dizer, em 7 anos caiu pela metade. Aí várias empresas estão trabalhando com 1/3 só da produção ou só com metade da produção. Estão pagando salário para todo mundo por conta dos subsídios, que é para manter os empregos. Subsídio às vezes é o quê? A gente dá um subsídio aqui, empresa, você não demite ninguém ou demite menos do que demitiria para continuar mantendo, para quando a economia melhorar, esses empregos estão mantidos, pelo menos. Mas o que acontece é o seguinte, a economia não melhora. E aí adianta o subsídio, se o subsídio é para passar pelo momento de crise, mas esse momento de crise não acaba, não adianta nada. E aí o presidente das montadoras começou a fazer o mesmo coro que está fazendo a grande mídia, principalmente a Globo. Lembre-se que a Globo é a representante do mercado financeiro. O que o mercado financeiro quer estará como propaganda política no Jornal Nacional. Eu digo propaganda, as pessoas entendem como comercial, aquele horário comercial de 3 minutos. Não, propaganda é no estilo, no sentido da palavra original, que é o sentido criado lá pelo nazismo,
pelos soviéticos, que é o quê? Propaganda política, é você impregnar uma ideia na cabeça da população. E é isso que a Globo faz com maestria há décadas, que é o quê? Impregnar na cabeça da população que as políticas de direita são melhores e que elas são a solução. E inclusive quando não tinha problema, em 2013, a Globo criava problemas que não existiam, inventava problemas para colocar como solução as políticas da direita. E a Globo começou agora, a nova solução é a reforma tributária. E aí, o presidente das montadoras lá, ele falou, olha, mais empresas vão deixar o Brasil porque a carga tributária do Brasil não é apenas maior do que a de outros países, mas é um limbo. Você não sabe quando você paga, quando você não paga, quanto vai pagar, quanto vai deixar de pagar. E aí ele falou, e aí os subsídios são dados como forma de diminuir a carga tributária, porque, na verdade, a reforma tributária que a Globo defende, que eles defendem é o quê? É para que eles paguem menos impostos. O que é você diminuir os impostos do que é mais ou menos você dar um grande subsídio que é para sempre. Você vai pagar menos imposto. Você pagava X de imposto por ano, alguns bilhões de impostos por ano, agora você vai pagar alguns bilhões a menos de imposto por ano. É como se fosse um subsídio. A mesma coisa, ele explicou, os subsídios eram dados em contrapartida. Só que quando você dá um subsídio, você pede alguma coisa em troca. Ele citou um subsídio dado pelo governo Dilma em 2015, um subsídio bilionário, e falou, olha, esse subsídio, inclusive a OMC condenou o governo do Brasil, que teve que retirar esse subsídio porque criava uma competitividade desleal contra os países. Estava muito mais barato produzir no Brasil com os subsídios que o governo Dilma deu em 2015. Foi quando o governo Dilma começou a endireitar. Dilma trocou o ministro da Economia e colocou o Joaquim Levy. Quem é Joaquim Levy? Joaquim Levy é aquele que foi presidente do BNDES no governo Bolsonaro, que foi demitido no meio de 2019, porque depois de 6 meses o Bolsonaro queria que ele abrisse a caixa preta do BNDES. Lembra dessa fake news? Tinha uma caixa preta do BNDES? E ele não investigou nada, o que o Bolsonaro queria. Aí entrou um bolsonarista raiz lá, investigou tudo e no fim inocentou os governos do PT, falando, não tem irregularidade nenhuma nos empréstimos do BNDES para ninguém. Tá tudo aqui ok no BNDES. Quer dizer, o próprio governo Bolsonaro tentou investigar os governos do PT e não conseguiu. No fim, o próprio governo Bolsonaro acabou inocentando os governos petistas. Mas esse era o Joaquim Levy, um cara de direita que foi colocado ali pela Dilma, porque a Dilma já estava fazendo concessões à direita para tentar evitar o golpe. Não deu certo, inclusive foi criticada pela esquerda na época, falando assim, Dilma, se é para ter golpe, vai com a esquerda até o fim, vai com a política de esquerda até o fim, não faça concessões para eles, você vai fazer concessão, eles vão te dar o golpe. E deram o golpe. E aí, agora a nova solução apontada pela mídia e pelas montadoras é a reforma tributária, mas basta um detalhezinho para você entender que essa solução não é a solução dos problemas. As montadoras tinham lucro recorde e investiam bilhões no Brasil. Inclusive o presidente das montadoras disse que as montadoras elas trouxeram para o Brasil, já descontando a remessa de lucros, quer dizer, líquido, elas trouxeram para o Brasil mais de 25 bilhões de dólares nos últimos anos, durante os governos do PT. Porque depois foi só desinvestimento. Então foi quase tudo isso durante os governos do PT. Quer dizer, investiram muito, muito no Brasil. E aí começaram, não, a solução é a reforma trabalhista, a gente tem direitos demais, tá. Aí o povo fica mais pobre. Se o povo fica mais pobre, o povo não compra carro. Não, agora é a reforma da Previdência, aí os aposentados ficam mais pobres. As pessoas que iam se aposentar, não se aposentam. Então elas estão lá num emprego que não eram para estar. Esse emprego abriria uma vaga de emprego para pessoas que não têm. Mas elas não estão abrindo, elas estão segurando esse emprego porque não podem se aposentar. O que acontece? As pessoas vão ficando cada vez mais pobres. Mais pobre não compra carro zero. Mais pobre não compra nem carro. Aí o cara que fica mais pobre, ele vende o carro dele. E aí ele vende o carro dele, é um carro a menos zero que foi comprado. Porque alguém que tinha para comprar carro zero não tem, vai comprar um carro usado do cara que tá ferrado e agora vai começar a andar de ônibus. É mais ou menos assim que se comporta a macroeconomia. E o presidente das montadoras falou, a macroeconomia do Brasil, que exatamente quando ele fala macroeconomia, como vai a economia do país, está péssima. E não tem, esse é o pior, não tem nenhuma projeção de melhora. Porque as montadoras não trabalham assim, a coisa tá ruim agora, então vamos fechar. Não, a Ford estava no Brasil há 102 anos. Eles trabalham com projeção para os próximos 5, 10 anos. Qual é a projeção? É péssima. Péssima, porque eles sabem que a reforma tributária vai deixar o povo cada vez ainda mais pobre. Aí depois da reforma tributária eu já sei o que vai acontecer. Não, agora é a reforma administrativa. Aí vão inventar outra, porque eles estão sempre uma ou duas reformas na frente da que está para aprovar. Quando tiver para aprovar a tributária, eles já falam quais vão ser as próximas 2 ou 3, para sempre ferrar o povo e deixar o povo cada vez mais pobre. Esse é
Essa é a curva final, esse é o estágio final do golpe que foi dado. E eu lembro sempre, o golpe não foi dado em Dilma Rousseff, o golpe não foi dado no PT, o golpe foi dado no povo brasileiro. Quem tá ficando pobre não é a Dilma continua lá com a vida dela. Sofreu o golpe, não é mais presidenta, mas ela continua com a vida dela. Quem sofreu o golpe, quem tá ficando pobre com esse golpe da direita é o povo brasileiro. Só que eles estão percebendo o quê? Que o golpe não deu certo. Que olha, o PT não tirou um direito trabalhista e o povo tinha renda, e o poder de compra aumentava, e o poder de compra era cada vez maior e maior e maior, e batia recorde a produção de carros e batia recorde o consumo interno. E aí o presidente das montadoras falou, olha, para a montadora dar lucro no Brasil, ou tem que ter um consumo interno muito grande, ou a gente tem que ter condições de exportar. Mas não dá para exportar muito, porque o custo de produção no Brasil é maior do que em outros países. Se a gente está fazendo o carro para exportar, a gente faz o carro na Argentina, faz o carro lá no México e depois exporta para quem quer que seja. Se a gente está fazendo no Brasil, é para o mercado interno brasileiro a maioria desses carros, a grande maioria desses carros. Claro, quando aí você já tem as fábricas montadas, você pode fazer mais carros para exportar parte da produção, mas o que não dá é para ficar no Brasil só para exportar, usar o território brasileiro para produzir, para exportar. Isso é bom, por exemplo, para os ruralistas. Eles têm uma mão de obra muito barata lá, mão de obra semi-escrava, porque não há fiscalização e o Bolsonaro tirou a fiscalização, então eles podem lá desmatar a Amazônia à vontade, podem tornar a produção deles 10 vezes mais barata do que você imagina, usando agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, que eliminam todas as pragas possíveis e deixam a produção baratíssima para eles. É por isso, causam câncer, causam problemas hormonais, que aí acarreta depressão, acarreta aborto espontâneo, acarreta gente nascendo com síndrome de Down, gente nascendo com problema, não interessa. O que importa é que a produção para os ruralistas é cada vez mais barata. Inclusive tem gente no governo Bolsonaro defendendo, olha, as indústrias estão saindo do Brasil, é porque nós temos vocação ruralista. O próprio Bolsonaro falou, nós temos vocação ruralista. Isso não existe. Ruralista é o quê? São poucos empregos, porque a maioria é máquina que faz, empregos semi-escravos, que pagam um salário mínimo e olhe lá, quando paga, porque tem muito que não paga nem isso, porque é semi-escravo. Indústria não, indústria são empregos com mão de obra especializada, empregos que pagam mais, pagam 3, 4, 5 mil, aí tem dinheiro ganhando 10, 15, 20, são empregos bons. Não faz sentido um país que tem uma indústria fechar suas indústrias, acabar com empregos que pagam bem, que melhoram a renda da população e que geram empregos indiretamente, porque imagina, você tem pessoas ganhando 3, 4, 5, 10 mil numa cidade, 4, 5 mil pessoas ganhando esse salário, essas pessoas movem o comércio dessa cidade e tudo na cidade melhora. Agora, você tira esses empregos e fala, não, vamos colocar aqui pasto, vamos ser um país para ter só pasto e ficar plantando com um monte de boia fria ganhando R$1.000 por mês e olhe lá. O que você vai ter? Qual desenvolvimento você vai ter? Nenhum. Você vai virar um país como era na época dos senhores feudais. É isso, você vai virar um feudalismo. O Brasil vira um feudo, em que tem alguns poucos bilionários e milhões de pobres. É isso que a direita brasileira, parte da direita brasileira quer. Mas o estágio final do golpe é o quê? É aprovar as últimas reformas, deixar o povo cada vez mais pobre e aí sim podemos abrir para o progressismo. E não tenha dúvida, vão abrir para o progressismo, para a esquerda, quem que seja mais progressista entrar no poder, para começar a ter investimento no Brasil, começar a gerar empregos, só que empregos que pagam muito menos, com essas grandes empresas multinacionais lucrando muito, muito mais do que lucravam. Claro, o país vai melhorar no fim? Claro que vai melhorar. Vai chegar no nível de antes? Não vai chegar no nível de 2003, vai demorar décadas para chegar naquele nível, porque teremos pessoas, teremos empregos quando voltar à esquerda, mas empregos a gente já sabe, com menos direitos trabalhistas, e desfazer essa reforma vai ser difícil, vai ser muito difícil, vão precisar de muita estratégia de comunicação, é por isso que eu falo, se inscreva no Plantão Brasil, que aqui a gente tem essa estratégia, a gente fala isso, critica isso na esquerda, que falta essa estratégia, e vai precisar eleger um congresso muito de esquerda para ter leis trabalhistas e mesmo assim lutar contra o lobby do mercado financeiro. Vai ser uma coisa muito difícil, mas precisamos de qualquer maneira derrubar a direita. Então se inscreve no canal, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que rodou na Ford. Deixa eu só ver aqui, ó, olha só, ficou 2 horas lá ontem. Por que o presidente Bolsonaro deixou a fábrica da Ford fechar e desempregar mais de 5 mil trabalhadores? São mais de 50 mil empregos indiretos afetados e
você, Bolsonaro, não tentou sequer negociar com a empresa. O que essas famílias vão fazer agora? Você sabia que o governo Bolsonaro é que foi contra o 13º salário do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial? Por que só com o Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir? Estamos sem vacina, sem o auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimo. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então, por que não renuncia? Tá aqui, o carro rodou por 2 horas em Taubaté, 2 horas em Camaçari ontem. E se vocês quiserem, a gente continua rodando lá. Eu acho que Taubaté é ainda mais importante, porque lá o Bolsonaro teve 81% dos votos. É importante esse povo que foi enganado pelo Bolsonaro entender que quem tá do lado deles, quem tá do lado do trabalhador é a esquerda. Trazer esse pessoal de volta, porque a gente tem que lembrar que em Taubaté, se você for pegar, em 2002 a maioria dos votos foi para o Lula. Em 2006, 2010 também a maioria dos votos foi para a esquerda. Eles começaram a mudar e a ser enganados pela Rede Globo, que falta autocrítica da Globo, e depois pelas redes sociais em 2014. Então, vamos mudar as coisas e vamos trazer esse povo de volta para o nosso lado, que a gente precisa ganhar a eleição. Não adianta indignação sem ação, não adianta. E a ação é o quê? É convencer o povo para na hora H, no dia D, na hora H, que é o dia da eleição, e na hora de votar, o povo votar 13, ou votar no PSOL, ou votar no PCdoB, ou enfim, votar nos partidos da esquerda. É isso, votar PT, PSOL, PCdoB, nos partidos que defendem o trabalhador. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima deles. E não se esquece, se você puder, clicar no botão Seja Membro ou manda um pix apoie@plantãobrasil.net. Falou!